Olá, bem-vindos à trilha dos trabalhos acadêmicos da SET Experience 2020. O Alan Guedes, do Laboratório de Telemídia da PUC do Rio de Janeiro, irá apresentar o trabalho Uma Visão de Futuro da Interatividade utilizando o Edge AI. Oi, meu nome é Alan Guedes, da PUC do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar um artigo intitulado Uma Visão de Futuro da TV Interativa utilizando o Edge AI. Esse trabalho foi feito em parceria com membros da PUC e também membros da NVIDIA. O Laboratório de Telemídia é um dos laboratórios temáticos de pesquisa do Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro. Ele foi fundado pelo professor Luiz Fernando e hoje é coordenado pelo professor Sérgio Coxa. Dentre as áreas de interesse do laboratório estão redes de computadores, sistemas multimídia e machine learning. Ele é bastante conhecido por ser o criador da tecnologia Ginga, que é um padrão de TV digital aprovado pela BNT em 2007, especialmente o fato de ele ser royalty free e open source permitiu que ele fosse expandido para diversos lugares, como alguns países aqui na América do Sul e na África. E ele também foi considerado aceito como um padrão de TV digital interativa pela ITU. Em particular, foi a primeira recomendação totalmente brasileira feita no ITU. Para apresentar nosso artigo, primeiro eu vou introduzir um pouco sobre a interatividade no sistema brasileiro de TV digital, o uso de inteligência artificial hoje, atualmente, na TV, e em seguida apresentar nossa proposta sobre Edge AI. E por fim, finalizamos com algumas considerações finais. O SBTVD considera a primeira TV analógica como a TV 1.0. Já a TV digital, como conhecemos e utilizamos atualmente, é conhecida como TV 2.0. E ela é conhecida por ter o primeiro perfil de receptor apenas apresentando menus interativos, um segundo perfil apresentando alguns vídeos em baixa resolução, depois um perfil C, que já utiliza persistência em memória em memória interna, e utiliza vídeos em alta resolução. Mais recentemente, ocorreu a publicação do perfil D, também chamado de TV 2.5, que utiliza um conjunto de funcionalidades dos sistemas da internet, como, por exemplo, streaming, DRM, e também uma maior integração com Smart TV e aplicações móveis. Esse perfil está bem direcionado com as novas aplicações de emissoras que entregam conteúdo via internet, como a Globoplay. Mas, entretanto, esse artigo está dedicado para o futuro, que é a TV 3.0, em que a gente imagina que será utilizado novas funcionalidades, como a inteligência artificial. A partir de agora, vamos listar alguns casos de uso de inteligência artificial em sistemas de TV, especialmente na parte de produção de conteúdo. Uma importante referência para sabermos o estado da arte do uso de inteligência artificial na TV é o relatório do ITU-R, chamado BT2447, que foi um relatório feito pelo Special Group de Broadcast, número 6. Ele relata diferentes abordagens da academia e da indústria que utilizam AI para a produção de conteúdo e serviços avançados. Dentre os trabalhos listados nesse relatório técnico, eu posso citar, primeiro, a geração automática de previews de vídeo, em que a NHK utilizou reconhecimento facial juntamente com análise de twitters para saber quais eram os melhores momentos e onde apareciam as pessoas importantes do vídeo para gerar pré-visualizações dos vídeos que eram importantes. Outro que eu posso citar também é o trabalho da BBC para a geração automática de programação, em que ela utilizou a audiência de regiões e a programação legada e conseguiu gerar uma programação direcionada para certas regiões, em que teriam maior potencial de ter maior audiência. Existe também um trabalho do Big Brother da Espanha, que utilizou machine learning para antecipar a dinâmica dos participantes dentro da casa e saber quais eram os melhores ângulos e melhores câmeras para serem utilizadas para fazer a gravação da casa, de modo a diminuir custos e aumentar o engajamento das pessoas. Além disso, existem empresas que citam também o uso de machine learning para detectar conformidades no vídeo
como, por exemplo, saber qual é a faixa etária, as falas que estão sendo utilizadas, se são impróprias ou não, e também o uso ou não de músicas ou de conteúdo que está sujeito a copyright. Outro cenário de uso interessante de inteligência artificial na TV é a análise de redes sociais. A NHK criou uma ferramenta própria apenas para analisar os dados das redes sociais, especialmente para detectar algumas possíveis notícias. Para isso, ela utiliza a detecção de alguns termos que possivelmente seriam notícias, como, por exemplo, incêndio, acidentes. Além disso, a Bitmovie, uma importante empresa de streaming da Europa, utiliza AI também para analisar dados da rede e do player de vídeo para melhorar o stream adaptativo, baseado em Dash ou HLS. Também a NHK recentemente propôs criar um locutor digital para apresentar notícias. Então, em determinados momentos, não era necessário o uso de um âncora para apresentar as notícias. E um determinado agente virtual poderia dizer as notícias utilizando sintetização de voz. A NHK também utiliza reconhecimento de voz para gerar closed caption. Em particular, reconhece qual indivíduo e facilita o tag de qual âncora ou qual personagem está falando no momento. Outros cenários interessantes são também a síntese de Libras com computação gráfica, que apesar de ser bem precisa, porque é necessário um vocabulário gigante, a NHK criou uma ferramenta de suporte para que especialistas pudessem corrigir o que era gerado automaticamente e pudessem criar uma versão mais precisa dos sinais de Libras. Além disso, existe também um trabalho da NHK também para extração de metadados de vídeos que são apresentados. Por exemplo, seria possível analisar textos ou faces e logomarcas nas notícias e gerar metadados desses vídeos e, consequentemente, facilitar a sua busca. Por exemplo, também seria possível detectar quais uniformes e quais jogadores estariam presentes numa partida utilizando esses metadados. Agora, vamos falar um pouco sobre a nossa ideia de Edge AI para a TV e em que ela está baseada. Atualmente, todas essas tarefas de AI que foram citadas no estado da arte são executadas em serviços de cloud computing, ou seja, um conjunto de servidores com escalabilidade. Nesse caso, o broadcaster ele realiza todo o processo antes de chegar no receptor. A nossa visão acredita que essas tarefas também podem ser executadas no receptor, algo que é chamado de Edge AI, em que a computação de inteligência artificial é realizada na borda, ou seja, em dispositivos longe da cloud computing. Esse conceito de Edge AI não é novo, ele se origina da internet das coisas. Nesse contexto, em que existem milhões de dispositivos processando diversos dados, às vezes é interessante que o processamento e o machine learning fiquem nos próprios dispositivos e sensores na borda, e não na cloud. Isso é particularmente interessante para diminuir a latência de resposta de algum serviço necessário. Por exemplo, podemos citar o reconhecimento de termos como Alexa, Google, que são comandos que trigam os assistentes virtuais em dispositivos e que precisam de uma latência muito baixa. Então, é necessário que isso seja executado no próprio dispositivo e não na cloud. Esse processamento no Edge possui várias vantagens, como, por exemplo, a análise em tempo real do que pode estar acontecendo, segurança, porque os dados do usuário ficam no próprio dispositivo. Um cenário importante disso é a biometria, que geralmente acontece nos dispositivos móveis e não na cloud, para que não sejam guardados os dados biométricos dos usuários. E mais importante, redução de custos, porque se você diminui o uso da cloud, consequentemente você vai diminuir os seus custos de machine learning e escalabilidade da cloud. Para apresentar melhor esse nosso conceito de Edge AI para a TV,
nós definimos alguns casos de uso interessantes, onde esse processamento de machine learning é feito na TV. Primeiro, citamos a análise de conteúdo no receptor, em que uma aplicação poderia detectar voz, padrões, cenas no receptor e não na cloud. O usuário poderia fazer perguntas como, por exemplo, onde eu posso comprar essa roupa, em que automaticamente seria detectado o personagem e a roupa que está sendo apresentada na cena. Ou então pedidos para me notifique quando tal personagem aparecer. Ou ainda descrições de cena, onde os personagens estão. Às vezes existe alguma cena turística onde o usuário não sabe, e uma pergunta rápida poderia ser feita para identificar o que está na cena e informar o usuário. Além disso, seria possível várias coisas de personalização de conteúdo e acessibilidade, como geração de legendas e conteúdos auxiliares, como por exemplo, a audiodescrição para deficiência. O caso que eu citei agora há pouco de onde está acontecendo a cena é uma boa informação para esse tipo de pessoa com limitações visuais. Além disso, seria possível, com a permissão do usuário, obviamente, fazer adaptação para o usuário, entendendo suas preferências e sabendo, inclusive, quais são os seus sentimentos. Se ele está gostando ou não do conteúdo. Inclusive, o usuário poderia criar ações pré-definidas. Se eu não estou gostando de conteúdo, por favor, me recomende algum conteúdo diferente. Se existe crianças na sala, me sugira animações ou conteúdos específicos para eles. Outro cenário interessante para o Edge AI é um assistente virtual que está executando na TV. Esse conceito vem dos recentes usos de bot em vários serviços de suporte. Esse bot assistente virtual reconheceria e responderia aos usuários. Especialmente, ele poderia oferecer ações como mudança de canal, busca, iniciar ou parar um vídeo, e as perguntas semânticas que eu citei agora há pouco, como, por exemplo, o que está acontecendo nessa cena, o que acontece com esse personagem no último episódio, entre outros. Isso daria uma possibilidade de engajamento bastante alta para os telespectadores, especialmente aqueles que ou não acompanharam bem o conteúdo ou que precisam de algum suporte, como, por exemplo, deficientes visuais. Outro cenário de uso interessante é criar super sampling para melhorar imagens que são geradas por computação gráfica. Isso seria bastante interessante para exatamente os avatares ou jogos que poderiam ser apresentados na TV. Por fim, algumas considerações finais. Esse trabalho faz um apanhado de vários usos de machine learning e inteligência artificial na TV, especialmente reportados por empresas como NHK, Bitmovie, BBC, entre outros, e expõe uma visão interessante do uso de AI como Edge Computing na TV. Especialmente esse cenário se encaixa bastante com o conceito da TV 3.0, onde novos receptores vão vir no futuro com mais poder de processamento e equipados com novos hardwares. Como trabalho de futuro, imaginamos um design participativo com fabricantes de mídia aqui do país, e em especial citamos testes com equipamentos que a nossa parceira NVIDIA pode fornecer para a gente, como o Edge AI Jetson, que é um equipamento com custo reduzido e que já oferece algumas funcionalidades de inteligência artificial e que poderiam ser embarcados em dispositivos de TV. Acredito que é isso, eu agradeço bastante e fico à disposição para dúvidas. Obrigado. Alan, muito obrigado pela apresentação. Se você tiver alguma pergunta para o nosso palestrante, entre em contato com ele através de seu e-mail.